Obrigada, professor Emílio, e passo imediatamente a palavra ao professor Emerson. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agradecer muito ao professor Fábio pelo convite. Fiquei completamente honrado em estar aqui nesse evento que, como já foi referido nas apresentações iniciais, já é uma referência sobre o tema. Agradecer e saudar a professora Livramento, que coordena a mesa, o professor Emílio, com quem eu divido, não conhecia pessoalmente, é um prazer. Dizer que a sua apresentação trouxe para mim muitas questões, muitas dúvidas, me deixou bastante instigado, né? Tem questões bem relevantes. Bem, o que eu pretendo apresentar para vocês na verdade são duas pequenas, modestas contribuições que seguramente não chegam aos pés da apresentação do professor Emílio, que de um lado representam os resultados de um projeto de pesquisa que eu desenvolvi de 2010 a 2014, analisando e avaliando as políticas compensatórias para populações atingidas de empreendimentos hidrelétricos da bacia do Rio Uruguai, que fica entre os estados de Santa Catarina e do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, perdão. São 5 grandes usinas, depois eu vou mostrar um mapa que situa o lugar. E fazer algumas provocações em relação a questões já apresentadas pelo professor Emílio, talvez inclusive que sejam redundantes ou inoportunas, mas mesmo assim, para quem sabe estimular o debate, pode ser interessante. Bom, primeiro dizer então que eu trouxe alguns livros que são resultados desse projeto, 3 livros que se alguém estiver interessado em aprofundar, estão aí, foram publicados com resultados parciais de 2013, 12, 13 e 14, né, que são esses que estão por aí. Bom, pode passar. Então, o objeto dessa primeira parte são essas 5 usinas hidrelétricas que ficam na divisa entre os 2 estados da bacia do Rio Uruguai, que é, digamos assim, uma das regiões, diria que uma segunda região precursora dos grandes empreendimentos hidrelétricos no Brasil, depois das grandes como Itaipu, Tucuruí, que vão ser construídas num período muito crítico do Brasil, que vai ser exatamente o período da transição à democracia. Depois, em algum momento, eu vou voltar nesse tema para mostrar como isso faz diferença. Essa questão da transição à democracia ou do sistema político, não dá para chamar de variável, mas aqui vamos chamar de variável, a democracia importa para grandes empreendimentos. Então, só aqui para mostrar o mapa, né, que estamos no Rio Grande do Sul, aqui do lado do Uruguai, e aqui então são as grandes usinas, né? Itá é a primeira, a número 1, que entrou em funcionamento em 99, Machadinho, Barra Grande, Campos Novos e Foz do Chapecó, que é a última a última grande, pelo menos até agora, que entrou em funcionamento em 2010. Há estudos e projetos para continuidade, né, para a construção de novas usinas. Essa é uma foto da região, para mostrar que realmente é uma região bastante dobrada, né? Um relevo pouco vocacionado para outra atividade. Essa é uma foto de Itá, do lago, né? Do lago, para quem estuda
dos analistas ambientais, o conceito de lago numa hidrelétrica é discutível, né? Porque na verdade não é um lago, ele é um alagado ou um lago produzido, né? Um lago artificial. Mas vou chamar de lago, para não complicar, até porque eu não sou um cientista cientista ambiental. Mas essa foto para trazer, porque Itá é um caso curioso, um dos poucos casos no Brasil onde a cidade teve que ser mudada de lugar, né? Essa foto, num outro momento, seria a foto da cidade, antes de 99. Essa foto da igreja, restou da cidade as torres da igreja. Aqui, o grupo que estava fazendo pesquisa comigo, vê que o pesquisador envelheceu bastante de 2012 para cá. E aqui a foto da década de 90 da mesma igreja, antes do alagado. Então, só para ilustrar a região. Então, o objetivo dessa fala é mostrar um pouquinho o que foram os objetivos do projeto, né? Que foi analisar a política pública de compensação aos impactos sociais causados por grandes empreendimentos e compreender esse processo, compreender, pelo menos mesmo que parcialmente, as políticas públicas de produção energética, né? Produção de energia elétrica. Porque, como eu venho do campo da ciência política, importa muito no debate sobre políticas públicas a discussão digamos assim, depois eu vou falar um pouquinho sobre o conceito que eu vou trabalhar de políticas públicas, mas a gente poderia, e seria adequadamente rigoroso, falar em dois conceitos de políticas públicas, um mais ligados à formulação, definição da agenda de políticas, e o outro relacionado ao processo de implementação de políticas, que me parece mais que tem uma outra natureza, vamos dizer assim. Mas eu vou abordar isso mais adiante. Bom, então o problema que nós nos fizemos é esse, né? Qual é a efetividade, eficiência e eficácia das políticas públicas compensatórias para atingidas por grandes empreendimentos hidrelétricos? E aqui resta desse problema algo que não está previsto, que nós nos demos conta no desenvolvimento do projeto, que foi um problema que não foi previsto um problema social que não foi previsto no problema científico, que é a própria definição de atingido, que é realmente algo que é um dos grandes elementos de debate, de disputa, quando se fala em política compensatória para qualquer grande empreendimento. Bem, as nossas hipóteses que se confirmaram, basicamente, são que as políticas públicas compensatórias elas são eficazes, porque alcançam as metas propostas. Invariavelmente, os empreendimentos, os consórcios ganhadores dos leilões, eles alcançam os seus resultados, eles se propõem a compensar um determinado número de famílias, e esse número de famílias ele invariavelmente ampliado no decorrer do processo de compensação. Elas são eficientes, pois a relação custo-benefício é favorável ao empreendedor. Eu desconheço um empreendedor que tenha, um consórcio que tenha feito uma usina hidrelétrica, que tenha desistido de fazer a usina hidrelétrica por causa da compensação que teria que fazer aos atingidos, ou seja, só me resta crer que, e os dados mostram, inclusive, que há uma eficiência econômica aqui, entre o que se ganha e o que se perde, né? Na verdade, o conceito de eficiência está fundamentalmente relacionado a isso, né? O que se ganha e o que se perde economicamente em relação ao que está se fazendo. Porém, elas não são efetivas, ou seja, não têm efetividade, pois não compensam todas as perdas. Invariavelmente, as comunidades, no caso, por exemplo, daquela cidade de Itá, onde a cidade foi transplantada para outro lugar, a própria igreja, que é um elemento aglutinador de uma comunidade de descendentes de italianos, não conseguiu ser transplantado, resgatou, se manteve uma imagem dela para manter uma certa coesão, mas depois no decorrer do trabalho a gente vai ver que isso produz outros, minimiza a eficiência. Além disso, volto a dizer que a definição do atingido ou do beneficiário é algo
polêmico, algo polissêmico e algo que implica numa disputa ideológica, uma disputa política extremamente contundente e muitas vezes violenta. Bom, a fonte então são basicamente o survey que nós aplicamos entre os beneficiários dos programas atingidos por hidrelétricas e entrevistas em profundidade com lideranças, operadores do sistema, dos consórcios, né, que foram 47 entrevistas em profundidade, temos aí em torno de 150 horas de entrevistas que foram analisadas. Pode seguir, por favor. Bom, algumas categorias conceituais, eu não vou aprofundar todas elas aqui, só para dar uma notícia, não quero exagerar no tempo aqui. Alguns conceitos que a gente trabalhou nesse projeto, o conceito de desenvolvimento, crescimento econômico, setor elétrico, impactos ambientais, políticas públicas, conflito, políticas compensatórias e remanejamento. Vou falar sobre alguns apenas, até porque outros o professor Emílio já tocou. Primeiro, o conceito de políticas públicas. É importante fazer essa distinção entre o aspecto da formulação da agenda e da implementação de políticas públicas, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, essa universidade aqui, né? Vocês estão sentindo a política pública aqui afetando a vida de vocês nesse momento? Isso aqui é uma política pública, né? A minha viagem foi paga com recursos públicos, o meu salário é pago com recursos públicos, esse prédio foi construído com recursos públicos. Bom, isso, em princípio, é apenas um processo de implementação. Então, a gente pode avaliar se isso foi eficiente, se atingiu as metas, se foi regular do ponto de vista econômico, se foi eficaz, se conseguiu cumprir os prazos, se é efetivo, seja se os alunos conseguem frequentar, se atinge a comunidade no entorno. Agora, como é que foi a decisão para chegar a esse momento? Quem tomou essa decisão? Qual a correlação de forças que influenciou a tomada dessa decisão? Quais as ideias, as ideologias, as concepções dos indivíduos que tomam essas decisões? Por exemplo, eu venho de uma universidade que não tem um espaço como esse. E ela recebeu o Reúne tanto quanto vocês. O Reúne, embora o Andes demonize o Reúne, ele funcionou muito diferente de instituição para instituição. E a variável que fez a grande diferença foi a capacidade de gestão do gestor de plantão, diga-se reitor e sua equipe. Na minha universidade, o reitor tinha alguns acordos com a elite local, ele usou todos os recursos do Reúne para comprar prédios antigos, com a esperança de que o Reúne durasse 50 anos, que ele pudesse reformar todos esses prédios. Infelizmente, ele conseguiu só comprar, e não conseguiu reformar nenhum. Aqui, a decisão do gestor foi outra: vamos construir prédios novos, contratar professores. Então, veja, a implementação implica numa tomada de decisão que é influenciada pela correlação de forças, pelos acordos, pelas relações que as pessoas têm, as relações políticas, pela ideologia, pelas concepções. Bom, se o reitor conhece alguma coisa do meio ambiente, quando ele faz um prédio como esse, ele vai pensar em construir um processo de aproveitamento das águas, da chuva, por exemplo. Se ele não conhece nada sobre isso, a água atrapalha, então nós temos que nos livrar dela. Então, para citar alguns exemplos de como a implementação é uma parte importante, mas apenas uma parte do processo de políticas públicas, e o processo de definição da agenda, que é exatamente a tomada de decisão, é um elemento central, né? E muito mais central no ambiente democrático. Por quê? Porque entra em cena a possibilidade do cidadão influenciar nessa tomada de decisão, pelo menos num momento que seja, que é o momento das eleições. Bem ou mal, a cada 2 anos, nós somos chamados a dizer em que políticas públicas nós queremos que sejam implementadas, que decisões nós queremos que entrem na agenda. Porque nós somos chamados a votar para prefeito, para vereador, deputado, presidente, governador. Muitas vezes o nosso voto acaba não correspondendo, né? O resultado acaba sendo diferente, mas efetivamente é um dos mecanismos de checagem que a democracia possibilita. Além disso, todos os outros elementos de freios e contrapesos.
Congresso, relação entre Executivo, Legislativo e Judiciário, relação o federalismo brasileiro, que impõe um conjunto de freios e contrapesos, negociações, a perspectiva pluralista, né, os grupos de poder, grupos de pressão que estão envolvendo em negociação, em embate e negociação. Né? O caso do setor elétrico é completamente evidente, né? O professor acabou de dizer, um dos elementos que desestimula o empresário a participar de um leilão é que ele não seja atrativo. Qual é o mecanismo de a gente fazer um leilão que não seja atrativo, não dá certo? Olha, ninguém vai no leilão. A gente faz um acordo aqui, a gente disputa o leilão, mas a gente pode fazer um acordo para que ele fique melhor para todo mundo. Então, esse processo é um processo essencialmente de disputa, e numa democracia essa disputa é muito mais evidente. Eu, inclusive, acho que é temerário falar em ação usar o termo, chamar de política pública uma ação de um Estado não democrático, porque efetivamente o elemento público está completamente prejudicado. Em relação ao conceito de conflito, está relacionado a essa questão da democracia, fundamentalmente, e no caso de um empreendimento hidrelétrico, surge a questão dos movimentos sociais, que tem uma participação presente. O MAG, por exemplo, o movimento de atingidos por barragens, ele nasce nas barrancas do rio Uruguai, como CRAB, depois transforma num movimento nacional, vai ter todo um processo de enfrentamento. Há um documento, inclusive, que foi chancelado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na década de 90, que dizia que era preciso, qualquer política compensatória tinha que ter participação de um movimento social. Foi o reconhecimento, naquele momento, do Estado, de que o movimento social tinha importância na definição de um empreendimento, ou na definição da compensação. Então, o movimento social vai ter um papel extremamente importante para definir, para botar na agenda a pauta da compensação. Porque, não sei se vocês conhecem algum atingido de Itaipu, Tucuruí, mas naquele momento, a compensação era do tipo, olha, vamos fechar, a água está chegando e tu tem que sair. Dá um jeito, te vira, meu. Vamos te levar para um outro lugar, tá aí o caminhão na tua porta, vai. A compensação era mais ou menos assim. Hoje o processo, felizmente, né, a democracia permite que as pessoas possam participar dessa disputa. Políticas compensatórias, então, são ações do Estado, políticas públicas que visam minimizar efeitos nefastos de alguma ação pública e algumas, inclusive, privadas. Nesse caso, são grandes empreendimentos que, invariavelmente, produzem impactos ambientais, como o professor já notou também, né? Qualquer intervenção produz um impacto, e os impactos sociais também são bastante evidentes. As políticas compensatórias, então, elas visam minimizar tanto os impactos ambientais quanto os impactos sociais. O remanejamento. O que são os remanejamentos? São as modalidades um tipo de modalidade de compensação. O empreendedor pode, enfim, pagar pela terra do atingido, pode comprar uma outra área para ele, ou pode fazer um remanejamento, que é encontrar um outro lugar e solicitar que ele avalie se ele gosta ou não de ir para esse lugar, e aí fazer esse agenciamento. E há outros tipos de remanejamento, que são os remanejamentos rurais coletivos, que são propostas de uma tentativa de manter a comunidade de origem no novo local onde vão viver esses indivíduos. Falando em termos de agricultores, né? No caso da cidade, o processo de remanejamento foi uma tentativa de transplantação da cidade para um outro lugar. Seguimos. Bom, aqui já partindo para os dados, para os resultados. Né? O survey que nós aplicamos, entrevistamos os atingidos, os beneficiários dos programas de compensatórios, e o nosso dado surpreendeu até os empresários. Quando eu apresentei esses dados, os empresários ficaram estarrecidos. 81,6% dos beneficiários está satisfeito. Está satisfeito com o remanejamento, ou seja, com a compensação que recebeu. É um dado realmente bastante importante. Basicamente, os indicadores que fazem esse
essa avaliação positiva pesar são indicadores econômicos, fundamentalmente. A qualidade da propriedade, que está muito relacionada à qualidade da terra, né, a produção agropecuária, e a atividade profissional, que também está relacionada a um elemento econômico. Os outros indicadores que nós avaliamos para mensurar a satisfação estão relacionados ao lazer, né, a relação com os vizinhos e a moradia, para tentar captar outros elementos que não os elementos econômicos. Aqui nós já observamos algumas dificuldades e mostramos que o dado de insatisfação ele está fundamentalmente relacionado às relações culturais, a perda das relações que os indivíduos mantinham antes do processo de remanejamento, construção do empreendimento. Bom, a partir daí a gente formulou um indicador de qualidade de vida que considera essas variáveis e mostramos que esse indicador é um indicador que tem validade estatística para alguns elementos, particularmente o elemento de autopercepção, né, que responde à questão de se o indivíduo entende que a sua vida melhorou ou piorou depois do empreendimento, né, a avaliação positiva preponderante. E aí o indicador mostra, né, que cada variável, quando aumenta uma variável no indicador de qualidade de vida, a variável de satisfação aumenta em 0,74%, o que tem uma relação estatística bastante importante. Mas, como diria Titãs, né, as flores de plástico não morrem e nem tudo são flores. Ou seja, embora a nossa pesquisa tenha nos surpreendido a todos, ou seja, tem revelado essa satisfação aos beneficiários, há uma questão que, digamos, está que é anterior às que eu lembrei de colocar aqui, vou falar cada uma delas, que é a definição do beneficiário. Quem é o beneficiário? Porque no diálogo com os empresários, no diálogo com os operadores do Estado, a conversa sempre começa no seguinte sentido: olha, o beneficiário é aquele que é efetivamente atingido. Quem é efetivamente atingido? Aquele que tem a sua terra alagada ou a sua propriedade comprometida, a sua atividade econômica comprometida. Bom, se ele foi um pescador, se ele é pescador e está comprovadamente que ele não pesca mais, ele é um atingido. Mas se ele é pescador e não consegue comprovar que ele não pesca mais, bom, aí ele não é atingido. Bom, se ele era taxista numa cidade que não existe mais, ele é um atingido ou não é? Se ele é comerciante nessa cidade e não vende mais, ele é atingido ou não é? Então, esse conceito é essencialmente um conceito em disputa e em construção. Essencialmente em construção e em disputa em cada empreendimento. Cada empreendimento ele é disputado e ele é tão mais generoso quanto tem mais participação dos movimentos sociais. Há casos, como nós vimos em Barra Grande, não, em Campos Novos, onde o empreendedor conquistou uma expertise tão grande na construção das 4 anteriores que ele conseguiu se antecipar ao movimento social, onde a definição de atingido ficou bastante restrita. Houve foram numericamente pouco. Então, as questões que eu trago para a gente, para mostrar como, embora a satisfação é bastante evidente aqueles que têm acesso, a questão que nos ficou nesse trabalho e aqueles que não têm acesso. Como é que se constrói esse conceito de beneficiário? Porque, por exemplo, uma das empresas, uma das usinas hidrelétricas, que é de Barra Grande, quando se encerrou a obra, que ela recebeu a licença de operação do IBAMA, foi descoberta e fechou o empreendimento, começou o enchimento do lago,
Surpreendentemente, foi descoberta uma mata de araucária na área que seria alagada. O estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, o IBAMA, os órgãos de meio ambiente de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul não tinham encontrado a mata. O Ministério Público encontrou. Surpreendente. A obra chegou a ser embargada, mas é claro que o juiz, zeloso pela economia do país, disse: olha, está construída a empresa, a usina, né? Muito dinheiro para nós abandonarmos esse projeto. Fecha. Bom, a mata, pinheiro a gente planta de novo, leva só 100 anos para ele ficar daquele tamanho, né? Então, mudança do eixo na Belo Monte. Né? A usina de Belo Monte, o eixo da barragem foi mudado em 9 quilômetros sem nenhum estudo de impacto ambiental, depois de autorizada o início da construção. Né? Um apontamento também do Ministério Público. Né? O estudo de impacto ambiental não contemplou, o órgão fiscalizador, o IBAMA, não contemplou. Aliás, o IBAMA sim fiscalizou, não estava liberando a licença de construção. E aí o governo federal, que tem uma capacidade de indução para algumas políticas, foi muito eficiente. Ele trocou a equipe de técnicos para estimular que o IBAMA autorizasse o início da construção. O rompimento das barragens, né, de Mariana e Minas Gerais, que a gente está acompanhando pela imprensa todo dia, né, mostram como esse não é um tema exclusivo da produção energética, da produção de outros tipos de commodities, né, como minério. E de as novas fontes, ou que bom que o professor Emílio não usou o termo aqui, energia limpa, né? Novas fontes mais sustentáveis, talvez, né? Como, por exemplo, a eólica, vou mostrar algumas fotos para vocês depois, de um grande empreendimento que está sendo construído no sul do Rio Grande do Sul, em Santa Vitória do Palmar, que é o município mais ao sul do Rio Grande do Sul, e que me parece que há alguma similaridade com o que vem sendo feito aqui no Rio Grande do Norte também. Mas então quero chamar a atenção para isso, né? É um outro projeto de pesquisa que eu estou começando a trabalhar agora, é exatamente tentar identificar o que eu estou chamando de capacidades do Estado brasileiro. A minha pergunta é a seguinte: como o Estado brasileiro tem tanta capacidade de induzir algumas políticas e não tem tanta capacidade para outras? O mesmo Estado, por exemplo, um Estado que consegue fazer uma política de transferência de renda como Bolsa Família, praticamente do nada, né? Da Bolsa Escola, que atingia 3 ou 5 milhões de pessoas, né? No período do Fernando Henrique Cardoso, para 50, 60 milhões agora, ou seja, uma capacidade assombrosa do Estado. No setor elétrico, né? Embora tenhamos tido alguns problemas, né? O Estado tem capacidade, como o Estado precisa de energia elétrica, ele induz, né? Ele consegue, ele produz políticas de indução. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Eu brinco, e possivelmente por ignorância, eu não sei, acho que outras pessoas já disseram isso, mais capazes já disseram isso. Se nós não tivéssemos tido o apagão de 2002, 2003, Belo Monte não estaria sendo construída hoje. Mas aquilo funcionou do ponto de vista da formação das ideias, da formação de uma ideologia, né, que é o grande argumento da produção energética. Bom, se nós queremos crescer economicamente, nós temos que manter esse crescimento, né, produzindo energia elétrica. É uma relação, uma equação binária, eu diria, primária. Vamos ver. Então, aqui algumas fotos não sei se vocês conseguem ver, mas atrás, essa foto não é da França, não é da Inglaterra, não é dos Estados Unidos, é uma foto de Santa Vitória do Palmar. Atrás dessa foto tem 2 cataventos ali, né, 2 geradores eólicos. Pode seguir. Essa foto é para mostrar, né, que é a produção que era originalmente basicamente de arroz e gado, hoje está dividida com a produção de energia eólica. Não sei se vocês conseguem ver, mas ao fundo essa foto está toda marcada. Existem mais ou menos nessa região mais ou menos 400 aerogeradores. Bom,
Então, para ilustrar, porque enfim, é um tema que também nós estamos nos fazendo, uma questão que nós estamos nos fazendo, essa nova fonte, quais os impactos? O professor já antecipou aqui a questão do ruído, né? Nós já temos notícias de que os geradores interrompem fluxos migratórios de aves, mas e quais os impactos na vida das pessoas? Né? Que é o tema que me interessa. Nas relações sociais, nas relações políticas dos municípios. Esse é um outro dado interessante. Não há gestor local, nenhum gestor local é ponto de veto a nenhum grande empreendimento. Não interessa qual grande empreendimento seja. Quem ouviu a declaração do prefeito de Mariana, que ele deu segunda, deve ter percebido isso, que ele disse: se a mineradora parar de funcionar, eu perco 75% do meu orçamento. Então, não interessa se vai poluir ou não vai, tem que ter orçamento, tem que ter retorno de ICMS. E aí a primeira pergunta que eu faço é: a energia para quê? Para manter o nosso padrão de consumo, né? Quando a gente pensa no conceito de desenvolvimento, crescimento econômico, a questão que temos que nos fazer é essa: bom, até quando nós vamos conseguir sustentar esse nível de consumo, né? Como disse o professor Emílio, né? Embora a concepção de desenvolvimento baseada no automóvel, né? Na compra de eletrodomésticos e automóveis tenha se esgotado no Brasil, mas ainda nós temos aí um segmento social bastante importante que ainda não tem acesso ao automóvel, a eletrodomésticos. Bom, será que é para isso que nós precisamos produzir energia? A todo custo? Outra questão está relacionada ao padrão de consumo, que estão relacionadas ao processo de desigualdade e aos impactos sociais. Para vocês terem uma ideia, nenhum órgão de avaliação de impacto de programas de IA-RIMA tem profissionais da área de ciências sociais que sejam responsáveis por chancelar essas avaliações. Os estudos de impacto ambiental mais responsáveis e menos... bom, não vou usar um termo muito forte aqui que eu posso ser processado por isso, mas os menos irresponsáveis, vamos dizer assim, tem alguns profissionais da área da antropologia, porque existem casos de sítios arqueológicos, comunidades indígenas, agora comunidades quilombolas, mas, bom, fica basicamente por aí. Normalmente os estudos de impactos ambientais, reafirmo, menos irresponsáveis, são feitos com todo o respeito, por profissionais da biologia, da agronomia, e passam ao largo da avaliação de profissionais da área das ciências sociais, né? O que, obviamente, é no mínimo limitante, porque o Brasil já tem uma escola importante da área das ciências sociais, que tem uma produção importante das ciências sociais nas políticas públicas de um modo geral. E os impactos ambientais, o professor já falou aí, né, que me antecedeu falou, eles podem ser reduzidos, mas eles são, né, inexoráveis, ou seja, quando o ser humano reage, né, se manifesta, né, ele está sempre produzindo algum tipo de impacto, isso é inegável. Aí o esforço talvez seja de tentar fazer isso com o mínimo de agressividade. Então, eu espero não ter sido muito enfadonho na minha fala, dizer que foi uma satisfação muito grande, e eu gostaria de ouvir questões, ouvir perguntas, né, da plateia sobre isso. Obrigado.